sou Roberto Bervanger Batista, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Microquímica Tradicorp. Hoje o nosso tema é o biofertilizante Vorax. Mas antes vamos falar da nossa empresa. Fazemos parte de um grupo internacional chamado Rovensa, que tem um grande número de empresas que atuam nos principais segmentos agrícolas, como defensivos agrícolas, biocontrole e nutrição de plantas. O grupo começou como Sapec Agro em 1926. Em 1976, a Microquímica foi fundada. Em 1985, a Tradicorp foi fundada na Espanha. E em 2002, a Tradicorp veio para o Brasil. E em 2019, a Microquímica foi adquirida por esse grupo Rovensa, iniciando então, com a fusão, iniciando a Microquímica Tradicorp no Brasil. A Microquímica Tradicorp no Brasil aumentou a sua gama de produtos, o seu portfólio de soluções para os agricultores, de produtos de alta qualidade e alta performance, sendo a microquímica responsável por ser o braço microbiológico do grupo no mundo. Atuamos em praticamente todas as áreas agrícolas do Brasil, com uma equipe altamente capacitada e qualificada para atender às necessidades dos agricultores. Temos em nossa linha uma gama de mais de 50 produtos de alta eficiência que combinam os efeitos da nutrição com efeitos de bioestimulantes. Bem, vamos então iniciarmos a nossa fala sobre o biofertilizante Vorax. O que é Vorax? Vorax é um produto diferente, pois ele é obtido através de uma fermentação biológica, onde utilizamos um substrato natural e bactérias que fermentam esse substrato, obtendo-se um extrato fermentado rico em metabólitos, que são os seus princípios ativos. Esse processo, vale salientar, que é exclusivo para a agricultura e exige um rígido controle de qualidade. Depois de 6 anos de pesquisas e grandes investimentos, conseguimos o primeiro registro de biofertilizante no mercado brasileiro. Então, Vorax é o primeiro e até então o único biofertilizante registrado no Brasil. Vale salientar que o início desse processo ele parte através de uma seleção, de uma bactéria para se fazer um fermento, para fazer o início do processo da obtenção do Vorax, e exige muitos controles rígidos para nós conseguirmos um total controle de processo e garantir sempre o mesmo produto com o mesmo padrão de formulação e eficiência. O princípio ativo do biofertilizante Vorax são os seus metabólitos. E os metabólitos são classificados em primários e metabólitos secundários. Os metabólitos primários são principalmente os seus aminoácidos, os seus açúcares, suas moléculas maiores. E o principal metabólito primário do produto, que inclusive é o nosso controle, é o ácido glutâmico. Também encontramos no biofertilizante Vorax mais 14 outros aminoácidos e 4 grupos de polissacarídeos que também foram encontrados. E também com relação aos metabólitos secundários, que é fonte de pesquisa e de estudo, nós estamos buscando a caracterização dos metabólitos secundários e informo que já encontramos mais de 150 metabólitos secundários no produto. Durante as pesquisas realizadas, os melhores resultados sempre foram com doses pequenas de Vorax. Isso nos chamou muito a atenção. Então, nos próximos slides, mostraremos as medições fisiológicas que foram realizadas. Cada metabólito pode desempenhar uma determinada função na planta. E o grande objetivo é nós entendermos o modo de ação do Vorax, o que faz esses metabólitos nas plantas. E através dessas pesquisas descobrimos
que ele ativa várias rotas metabólicas das plantas, promovendo eficiência fisiológica, e devido a essas ativações e essas funções, ele é considerado um biofertilizante multiação. Através das pesquisas científicas, em várias culturas, em vários centros de pesquisa, determinamos várias atividades do Vorax nas plantas. Por exemplo, ele está relacionado com o metabolismo do nitrogênio, ele está relacionado com a fotossíntese, ele está relacionado com os estresses abióticos e também, recentemente, descobrimos que ele está relacionado com a promoção de compostos de defesa natural da planta, que são os compostos fenólicos e que vamos mostrar na sequência. Devido a essas funções e essas funcionalidades, nós consideramos o biofertilizante Vorax um produto multiação. Aqui temos algumas imagens das pesquisas realizadas nos centros de pesquisa. Nesse slide podemos observar um incremento na atividade de uma enzima muito importante na assimilação do nitrogênio. Porque o nitrogênio é absorvido pelas plantas na forma de nitrato, esse nitrato tem que ser convertido a amônio e esse amônio é convertido em glutamina, asparagina, ou seja, substâncias de nitrogênio assimiladas. E para esse processo ocorrer, uma enzima precisa trabalhar, e essa enzima é chamada de redutase do nitrato. Nós medimos a atividade dessa enzima e conseguimos um incremento de 26% quando utilizamos Vorax numa dose muito baixa, como pode ser observado neste slide. Tá? Então, ele está relacionado com o metabolismo do nitrogênio. Com relação ao metabolismo secundário, que são relacionados à defesa da planta, compostos que defendem a planta contra patógenos e insetos, esses compostos são chamados de compostos fenólicos. O processo inicia através de uma enzima chamada fenilalanina. Essa enzima fenilalanina ela é degradada para a formação de seus compostos fenólicos, que são ligninas, taninos, fitoalexinas e outros componentes. Para a fenilalanina ser transformada, uma enzima precisa trabalhar, precisa funcionar. Essa enzima é chamada fenilalanina amônia liase. Foi medido o comportamento do Vorax em cima dessa enzima e podemos notar que houve um acréscimo substancial de 37% quando se utilizou o biofertilizante Vorax. E houve um pico de ativação desta enzima que foi de 72 horas. E ele durou em torno de 15 até 20 dias essa ativação dessa enzima. E no slide seguinte podemos ver essas medições, onde houve um incremento significativo de compostos fenólicos, que são compostos relacionados à defesa, após a aplicação do Vorax. Também analisamos a aplicação do Vorax de maneira direta e não houve controle quando se aplicou o produto direto em fungos patogênicos, mostrando que ele não tem essa funcionalidade de controle direto. Ele deixa a planta preparada para se defender, mas não tem controle direto. Então ele tem que ser usado como um sinérgico, seja associado a um outro produto, que pode ser os fungicidas. No próximo slide podemos ver uma fitoalexina, que são substâncias antimicrobianas, são compostos fenólicos, é um composto fenólico também, compostos antimicrobianos que ajudam a planta a se defender. No caso da soja, a fitoalexina é chamada de gliceolina. Nós podemos observar que houve um acréscimo de 457% nessa fitoalexina, gliceolina, quando se aplicou o Vorax, tá? Mostrando essa grande ativação dessa rota dos fenilpropanoides, deixando a planta pronta para se defender. Seguindo nas análises bioquímicas do produto Vorax dentro da planta, também medimos um pigmento relacionado com fotossíntese, que é chamado de clorofila, porque sem clorofila não conseguimos obter fotossíntese, não há fotossíntese, e houve um incremento significativo, em torno de 20%, quando se aplicou o produto Vorax e foi medido num intervalo de tempo conforme a metodologia.
Tá? Houve um aumento da clorofila, evidenciando o seu potencial num aumento da atividade fotossintética na planta, que vai produzir carboidratos. Esses carboidratos vão ser oxidados e são responsáveis para gerar energia para a planta desenvolver e crescer, encher grão e buscar fazer o que ela necessita para buscar as produtividades. Seguindo as análises, também analisamos uma enzima chamada superóxido dismutase, que ela está relacionada com os estresses abióticos que a planta passa durante seu ciclo, e notamos que houve um incremento substancial, significativo, também nessa enzima, mostrando o poder do biofertilizante Vorax em detoxificar a planta, em reduzir os seus efeitos, os efeitos dos estresses abióticos na planta, fazendo com que a planta atue fisiologicamente mais eficiente, que a planta seja fisiologicamente mais eficiente e busca incrementos em produtividade. Bom, temos resultados científicos em 16 cultivos com aplicação do Vorax, né, desde hortaliças a culturas anuais como soja, milho, né, e café, citros, assim por diante. Vamos mostrar um resultado que foi feito pelo Procafé de Varginha em 2016, com a utilização do Vorax, uma dose de 80 ml por hectare, 80 ml em 400 litros de água, onde nós conseguimos um incremento significativo de 6,74 sacos de café a mais por hectare, mostrando mais uma vez a eficiência em produtividade do biofertilizante Vorax na cultura do café. Também temos resultados feitos na Universidade Federal do Paraná, na cultura do tomate, onde foi aplicado 20 ml de Vorax por 100 litros de água, onde houve um incremento de 16%, um incremento significativo de 16% de produtividade na cultura do tomate, mostrando também a eficiência nesse cultivo. E em batata, também na Universidade Federal do Paraná, obtivemos com a dose de 150 ml por hectare, um incremento de 8,7 toneladas a mais por hectare de batata, que dava em torno de 32%. Na cultura da soja, observamos que com a aplicação do Vorax, o bacheiro fica mais verde, a planta fica mais enfolhada e também permite com que ela responda em produtividade, né? Na cultura da soja, temos uma gama muito grande de ensaios em várias regiões do Brasil, 36 ensaios, onde obtivemos uma média de rendimento de 5 sacos de soja a mais por hectare. Tá? Com relação ao posicionamento do Vorax, devido à sua ativação metabólica em 72 horas, promovendo a síntese de compostos fenólicos, compostos esses responsáveis pela defesa das plantas, e essa ativação começa em 72 horas e vai até 20 dias, nós recomendamos que se entre aplicando com o glifosato na primeira aplicação, se espere de 15 a 18 dias e faça a segunda aplicação, que é em torno de início do florescimento. E dependendo das condições de manejo, repete-se 15 dias após. Então nós temos aqui uma ilustração de como é o posicionamento do Vorax no cultivo da soja. Vorax, biofertilizante multiação, promove aumento do teor de clorofila, reduz os estresses abióticos, participa na assimilação do nitrogênio, estimula compostos fenólicos, ativa rotas metabólicas, promove eficiência fisiológica. Tudo isso resultando em ganhos de produtividade para os cultivos. Biofertilizante Vorax, legítimo e brasileiro.